Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez para dividir com vocês experiências novas. Este é o quarto episódio dessa temporada, onde estamos abordando assuntos relacionados ao mercado de trabalho, comportamento humano, educação e perigos da rede social. Para isso, contamos com profissionais dessas áreas. Está começando mais um Ligados na Palavra. De acordo com dados de 2014 do IBGE, o número de divórcios no Brasil cresceu mais de 160%. Passaram de 31 mil para 341 mil divórcios. E o assunto que traremos hoje será Separei, e agora? Para isso, contaremos mais uma vez com a participação da Maria Marta. Muito obrigada, Maria, por aceitar novamente o nosso convite e estar compartilhando mais um pouco com a gente do seu conhecimento. Eu que agradeço, Stephanie. É sempre bom voltar. Bom, e antes de começarmos, vamos fazer uma oração, uma prece? Vamos. Senhor, estamos aqui mais uma vez e queremos te pedir sabedoria, entendimento, para que a gente possa falar de temas tão importantes do cotidiano, nos sentirmos mais esclarecidos e preparados para enfrentá-los. Dai-nos a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente entende e a gente é criado para que a gente possa casar. E a gente entende o casamento como algo muito feliz, algo que seria o final feliz de nossa vida. Mas nem sempre é assim. O casamento nem sempre é tão feliz ou pode terminar feliz, né? E quais são os grandes motivos para que o casamento não termine nesse final feliz? O que pode acontecer entre o casal que não chega a essa felicidade? Eu acho que a primeira coisa, né, Stephanie, é a gente redefinir um pouco o que é necessariamente essa felicidade, né? Primeiro, porque a gente tem que lembrar que nós estamos passando por profundas mudanças sociais, né? A gente vem mudando muito com o passar do tempo, novos comportamentos, novas possibilidades, né? Uma série de fatores que é natural da evolução das sociedades. Então, esse único protocolo que é o casamento, como a única possibilidade de você formar uma família ou de você ser feliz, ainda tem um peso muito forte na nossa sociedade. Nós temos muitas mulheres na faixa de 30 e poucos anos, né? Enfim, que ainda não casaram e que algumas se sentem muito chateadas e parece que as coisas não estão acontecendo como deveriam. Há outras com a mesma idade que não estão nem pensando nisso, porque elas estão preparadas para uma nova direção nas suas vidas, seja para o estudo, seja para mais tarde, né, pensar na maternidade ou como vai configurar os seus relacionamentos. Então, acho que a primeira coisa é a gente entender um pouco que as mudanças aconteceram e seguem acontecendo. Isso é muito importante. Ninguém casa para separar. Ninguém casa porque, que legal, vou passar uns dias aqui e depois eu me mando, né? Essa não é a questão. Agora, o que a gente também tem que colocar como outro fator para a gente avaliar juntos é a questão da superficialidade das relações. A gente vive um período na nossa história onde as relações são muito superficiais. Nós temos muitas possibilidades. Os aplicativos, né, as múltiplas possibilidades de sair, de encontros e tudo mais. Por quê? Porque nós estamos avançando no mundo tecnológico também, o que modifica um pouco a natureza dos relacionamentos. Então, muitas vezes relacionamentos acontecem muito rapidamente a partir de aplicativos, redes sociais e terminam muito rapidamente. Então, às vezes, você teve uma relação completamente rápida, já casou, já resolveu que vão, né, casar. Então, esses fatores também podem confundir um pouco a gente, né? E você ter, às vezes, casamentos
filhos completamente despreparados do ponto de vista de você ter refletido sobre aquilo, namorado para conhecer e tudo mais. Além de que, outro fator que a gente tem que colocar na roda de discussão são as mudanças nas percepções, né? Antigamente, especialmente o feminino, a mulher, que ainda é uma questão social importante para a gente debater, não casassem, era muito mal vista socialmente, né? Parece que não foi escolhida, parece que... Então, muitas coisas já não são mais como eram, né? E um outro ponto, para fechar apenas alguns pontos de análise, que a gente poderia ampliar muito, é que as pessoas ficam nas relações hoje se essas relações fazem sentido ou se elas são realmente felizes, né? Porque a história começa depois de e foram felizes para sempre, né? O foram felizes para sempre é quando você termina o casamento, mas quando você termina o casamento formal ou bonito ou na festa, você tem a história de vida a ser desenvolvida com todos os desafios que nós estamos vivendo. Mudanças muito significativas no papel do homem dentro do relacionamento. Antigamente, o homem mais provedor, a mulher que ficava em casa, cuidava das crianças. Hoje não mais. Hoje, né, ambos saem para trabalhar, ambos têm que ter uma dinâmica diferente em relação à condução e à formação da família. Muitas vezes isso acaba gerando uma série de dificuldades dentro do próprio relacionamento. Então, as pessoas não ficam mais juntas porque têm que ficar juntas ou porque disseram que ficariam juntas, né? Elas começam a entender que ficar juntas faz sentido se esse relacionamento for construtivo, se ele for bom, se ele for saudável, se ele for realmente feliz, tanto para o casal, que hoje muitos casais ficam como família e não querem filhos, que é uma realidade, né, natural hoje em dia, como os casais que querem construir família com filhos, né, para que esse casal possa conduzir esse relacionamento de forma a ter um ambiente saudável para o desenvolvimento dos seus filhos. Então, todos esses fatores, Stephanie, são fatores que hoje nós temos que avaliar, né, no término dos relacionamentos, nas novas possibilidades que se abrem ao você decidir que é uma tarefa muito difícil, terminar um relacionamento. O divórcio não é uma condição fácil, não é uma brincadeira que a gente brinca de divórcio, né? Não é uma situação simples e fácil. Ela pode ser muito dolorida, muito difícil, exige maturidade do casal e uma série de coisas para que a gente entenda que um divórcio não precisa significar o término da relação desta família, no sentido de, especialmente se eles têm filhos, né? A responsabilidade diante disso pode ter terminado aquele compromisso daquela forma, mas existe o compromisso com esse filho, existe o compromisso do respeito às pessoas desse relacionamento, deste casal, porque muitas vezes você termina e detona tudo que viveu, como se tudo que viveu não fizesse sentido. Então, acho que essas mudanças todas e a importância de se rever a postura diante disso faz a gente pensar na questão do divórcio, né? O que fazer agora quando esse relacionamento chegar ao fim? Bom, e a gente entende que tem várias implicações que estão envolvidas no término do relacionamento, como filhos, autoestima, os novos relacionamentos. Como que a gente pode lidar com cada um deles? É natural que quando você casa, você constrói um castelo, né? Um ideal em relação ao teu casamento. A gente falava no bloco anterior que a gente não quer, quem que quer casar para não ser feliz, né? Mas às vezes a gente tem muitas ideias preconcebidas, né? E o casamento envolve uma sociedade que requer regras, que requer cumprimento dessas regras, né? Então, a maturidade ela é muito importante. Então, se você dentro de um relacionamento entende que aquelas regras não foram cumpridas, que você não consegue mais encontrar dentro desse relacionamento a satisfação, o diálogo, os planos em comum, as metas juntas de um casal, né, para seguir um caminho evolutivo de desenvolvimento, de parceria, opta-se então pela separação. Se você tem filhos, e é muito importante a gente pensar, porque muitas vezes muitos casais conduzem um relacionamento e não acabam um relacionamento que já está terminado.
né? Então aquele relacionamento que já é disfuncional, que já é inadequado, mas não separa por quê? Não separa porque, né, tem dependências financeiras, não separa porque tem dependências emocionais, não separa porque tem medo das consequências sociais, não separa porque tem medo das condições financeiras, enfim, nós podemos ter muitos motivos pelos quais você pode ficar num relacionamento que já não é mais feliz. Então, quando você decide, essa decisão tem que ser amadurecida, ela tem que ser bem conversada e ela tem que ser bem estabelecida, especialmente se você tem filhos, né? Porque não termina o relacionamento de pais e filhos quando termina um relacionamento de casal, né? Você tem todas as obrigações, a responsabilidade de manter os laços daquela relação familiar saudáveis. Quantos problemas não temos, Stephanie, de alienação parental, onde um, por suas mágoas e ressentimentos, provoca o afastamento de um filho, provoca a dor, né, de um pai ou outro. Quantos pais ou mães se distanciam dos seus filhos porque se distanciou do seu cônjuge? Isso é muito sério, nós nos tornamos pais, nós nos casamos, isso requer maturidade. Então nós temos que tratar disso. Se você se separa, é natural, e os casais se separam jovens ou mesmo não, a vida segue e você pode ter direito a novos relacionamentos, mas você precisa também ser cauteloso com isso, né? Você tem que ser cuidadoso, especialmente se você tem filhos pequenos. Você não pode, né? Ou pode, mas não deve, dentro de um relacionamento, você, né, trazer para a vida dos teus filhos relacionamentos sem consistências, relacionamentos breves, que você está umas semanas com alguém, outras semanas com outra alguém. Isso é muito complicado para uma criança, né? Por quê? Porque a criança se apega, né? Porque a criança não entende o que está se passando. Então, é preciso que os pais sejam cautelosos, os pais separados, divorciados, sejam cautelosos com essa situação, né? Que outra pessoa pode vir para o relacionamento dos seus filhos, mas é claro, você pode constituir o que hoje nós chamamos das famílias mosaico, né? Onde tem filhos do antigo casamento, tem filhos do outro cônjuge também, e tem filhos muitas vezes do casal que está formado agora, mas isso requer muita maturidade, muito diálogo, né? E você não pode estar apresentando cada semana alguém novo para o teu filho pequeno, porque ele não vai entender isso. Então, é preciso cuidar um pouco da saúde emocional também dessas crianças, né? Para que você não tenha aquela coisa de começar relacionamento sem base, sem alguma consistência, e isso confundir muito a vida dos filhos, né? Então, a gente precisa ser um pouco cuidadoso. É importante, né, que você construa novas relações? Claro que sim, mas você precisa lembrar que você tem uma configuração anterior que precisa ser encaixada dentro dessa nova relação, né? Para isso, muito diálogo, muito respeito, algumas regras para que não haja nenhum tipo de machucaduras desnecessárias, porque os pais continuarão sendo sempre os pais, né? Padrastos, madrastas, têm um papel muito significativo, muito importante. Então, o diálogo entre os adultos dessa relação é muito importante, porque senão vão as disputas de poder, onde as crianças sofrem porque os adultos dessa antiga relação não se respeitam, não se compreendem, não dialogam, e daí essas crianças acabam sofrendo muito, e todos, né, acabam sofrendo muito mais do que a situação anterior. Então, é preciso maturidade, diálogo, bom senso, né, para que as relações possam ser terminadas sem que termine com as pessoas da relação, né? É muito importante isso. Certo. E assim, até que ponto os erros do primeiro relacionamento podem servir de parâmetros para não errar no segundo relacionamento, ou no terceiro, quarto, seja qual for ele. Mas até que ponto isso pode acontecer? Eu acho que todo relacionamento, as interações humanas devem ter o objetivo do desenvolvimento, né? Nós temos que crescer, amadurecer como indivíduos. Então, o relacionamento é uma possibilidade, uma oportunidade maravilhosa, né? De você aprender regras de convivência, de solidariedade, de companheirismo, de divisão de tarefas, de divisão de despesas. É muito importante isso para a nossa configuração como indivíduos. Muitas vezes nós não estamos maduros para os nossos relacionamentos, né? Muito individualismo, né? Muita falta de companheirismo, muita falta de planos em comum. Tudo
tudo isso prejudica muito para que o casal possa crescer e se desenvolver como casal. Então, quando tem-se maturidade e pode observar os erros cometidos no relacionamento anterior e tentar corrigi-los, isso é muito valioso, né? Porque você pode, com isso, ter um relacionamento mais maduro, mais saudável, e a gente tem muitas histórias boas para contar nesse sentido, né? Você, às vezes, casa muito jovem, ou casa com precipitações, ou casa com muitos ideais na cabeça, e quando você cai na realidade, você pensa, bom, não era assim como eu pensava. Nada é assim como a gente pensava, né? A vida prática, ela é muito mais trabalhosa do que a teórica. E nós temos que entender que os ajustes dentro de um casamento, eles precisam acontecer com muita calma. Eu sempre digo que, né, o divórcio é algo que pode acontecer e deve dentro de um casamento, mas primeiro você tem que jogar todo o jogo. Você tem que jogar o tempo normal do jogo, a prorrogação, os pênaltis, né? Você tem que sair da relação depois de você ter lutado por ela, você ter jogado toda a história, você ter tentado de fato fazer com que aquilo dê certo. Porque se nas primeiras dificuldades você já ameaçar, eu estou saindo porque não está dando certo, você pode se prejudicar e não vai aprender o que tem que aprender para o seu próprio desenvolvimento. Então, se o casal amadurece, Stephanie, com certeza ele terá a oportunidade de ter um segundo relacionamento mais feliz, né? Porque também nós não vivemos contos de fadas. Os casamentos não são espaços, né, de felicidade absoluta onde nenhum problema existe, né? A vida não é desse jeito, então a gente tem que aprender com isso. Se a gente não consegue, nós vamos repetir os mesmos erros. Então não adianta terminar os relacionamentos porque eles não estão bons, porque você vai construir outro melhor ainda. Não, enquanto você não corrigir as suas próprias dificuldades, possivelmente você vai procurar a felicidade num relacionamento quando você não vai encontrar. Porque você precisa primeiro encontrar maturidade para dividir dentro de um relacionamento a felicidade, né? A felicidade é algo para ser multiplicado, é algo para ser ampliado, né? Isso você faz e pode fazer dentro de um casamento. Mas garantia que o outro vai te fazer feliz, muitas vezes pode fazer com que a gente se decepcione muito. Então, perceber isso é muito importante. Senão você vai fazer assim casamentos seriais, né? E não vai resolver o seu problema ou tampouco vai desfrutar da felicidade que um relacionamento pode, né, fazer com que você desfrute. Então, há de se pensar direito. E existe algum passo a passo de como dar a volta por cima? Eu acho que cada história é muito particular. Mas você mencionou há pouco que, né, que a nossa autoestima fica fragilizada diante de um divórcio. Por mais que o casal tenha entendido que é melhor, a gente faz planos, a gente tece ideias e tem vontades de realizar nossos sonhos dentro de um casamento. Então, quando aquilo naufraga, a gente se sente muito incompetente, a gente se sente fracassado mesmo. Né? Muitas vezes pensando, puxa, onde foi que eu errei, né? Onde foi que nós perdemos o compasso? Então é natural que a nossa autoestima fique fragilizada, que a gente não se sinta apto, né? Ou a gente tenha muito medo, né? Medo de tentar de novo, medo de recomeçar, medo de errar, medo de não dar certo. Mas o primeiro passo é entender que a vida segue. E que nós temos que dar resposta, né, aos planos de Deus para a nossa vida, aos nossos planos para a nossa vida. Então, é muito importante que você tenha autonomia, né? Dentro de um relacionamento, você precisa ter a tua autonomia, tanto um quanto o outro dos cônjuges, né? A sua profissão, né? Porque se você termina um relacionamento e você não tem uma carreira, uma história, aonde conduzir a tua nova fase, fica muito difícil. Né? Muitas vezes até se mantém um relacionamento por causa disso. Então, acho que o primeiro passo é você ter consciência do que você fez, você ter batalhado pelo teu relacionamento e entendeu que não deu mais certo e ambos decidiram, né, que esse era o caminho mais adequado para se seguir, né? Ter compromisso e postura com relação a filhos, se houverem, né? E entender que tudo tem seu tempo, né? Às vezes algumas pessoas têm muito medo de ficarem sozinhas. E partem para relações prematuras e partem para relações precipitadas por medo de ficarem sozinhas, né? Então, se você estiver com seus amigos, é muito importante. Num divórcio, a sua base de apoio é fundamental. Sua família, seus amigos, né? A sua espiritualidade, né? A sua profissão, tudo isso é base para a gente reconstruir, né? Porque o casamento é uma das coisas importantes na nossa vida, não é a única.
ela é uma das importantes. Tem muitas outras coisas importantes na vida que a gente tem que zelar por elas, né? E o casamento é uma delas. Se não deu certo, a gente tem que pegar todas as outras coisas importantes e fazer com que a nossa vida dê certo outra vez. Esse tema é um tema muito interessante e ele sempre desperta aquele gostinho de quero mais, né? Sim. Mas enfim, o nosso tempo é curto e eu queria mais uma vez agradecer a participação da Maria Marta. E Maria Marta, você não queria falar para o pessoal, divulgar o nome da sua clínica e falar também do programa que você faz na rádio, na 95.1 FM, né? O programa Light News? Então, a minha clínica chama psicobela.com.br, né? O nosso site tem o mesmo nome, psicobela.com.br. Nesse programa, nas quintas-feiras, que é conduzido pela Maria Rafar, que é uma psicóloga também, nas quintas-feiras nós falamos sobre relacionamentos. Então, falamos sobre casamentos, divórcios, relação pais e filhos, relações de todas as maneiras, né? Tudo aquilo que afeta o nosso comportamento na interação com as outras pessoas. Então, nas quintas-feiras, das 7 da manhã até as 9 horas, a Maria está lá conduzindo. A semana inteira temos temas diferentes, assuntos diferentes, conduzidos pela Maria Rafar no programa Light News, na Transamérica Light 95.1. Então, quem quiser conferir, né, estamos lá nas quintas-feiras conversando um pouco mais sobre essa temática que nos encanta tanto, que são as relações humanas. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom, e a você que nos acompanhou, muito obrigada por sua presença. Continue nos acompanhando pelos nossos links, divulgando, acessando, compartilhando. E estamos aqui todas as semanas com algum tema interessante e novo. Bom, e na semana que vem estaremos aqui com o Bernard Enchef, que ele é um profissional da área de recursos humanos e estará dividindo o conhecimento dele sobre o assunto o emprego sob o olhar do jovem. Bom, nós estaremos aqui, você aí, e continuaremos ligados na palavra. Até mais! No tema de hoje, nós vamos falar sobre o emprego sob o olhar do jovem. Se você souber qual é a empresa que vai estar contratando, faça uma pesquisa sobre a empresa, veja que se coloque no lugar de quem está entrevistando você. Que quando você se coloca no lugar dele, você vai saber também